Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Inês Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui hoje como anfitriã deste webinar. Dou também as boas-vindas aqui à nossa oradora de hoje, a Inês Fernandes, e gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Vou passar então a palavra à Inês e desejo a todos uma boa sessão. Até já. Muito obrigada, Inês, e muito obrigada a todos, por estarem aqui presentes neste webinar. O meu nome é Inês Fernandes, eu sou Business Unit Director aqui na Nimber. A Nimber é uma consultora de tecnológica, que nós, portanto, estamos aqui, temos vários desafios, tanto a nível de tailor-made, projetos tailor-made, mas também temos, portanto, os clientes vão-nos lançando aqui vários desafios e um dos temas mais falados nos últimos, um dos temas que nós temos trabalhado mais nos últimos anos tem sido aqui o tema do AI. Tanto que houve aqui a necessidade de realmente criar aqui uma área responsável em que nós conseguíssemos trabalhar mais pormenorizadamente todos estes temas, os vários desafios que os clientes nos vão colocando. E neste sentido, portanto, estamos aqui mais focados, obviamente aqui com muitas sinergias entre as várias áreas que nós temos aqui na Nimber. E no sentido, aqui a ideia é partilhar aqui um bocadinho convosco este tema, o que é a inteligência artificial, porque é que neste momento se fala cada vez mais em inteligência artificial, como é que nós conseguimos utilizar esta ferramenta para trabalhar cada vez melhor, para ganhar tempo, para criar mais valor e porque é que isto é importante para as nossas organizações. No fundo tem sido muito o tema mais discutido com os nossos clientes e no fundo é aqui passar-vos um pouco do nosso conhecimento nesse sentido. Não vou aqui, obviamente, entrar aqui em conceitos mais técnicos. A ideia aqui é passar como é que nós conseguimos utilizar efetivamente estas ferramentas no nosso dia a dia, reduzir o trabalho repetitivo, acelerar tarefas e melhorar a produtividade dos nossos colaboradores. E no fundo vou-vos mostrar aqui alguns exemplos reais que podem começar a utilizar rapidamente e de forma simples para começar aqui a adotar algumas ferramentas da AI no vosso dia a dia. No fundo, pronto, é um bocadinho esta a lógica deste webinar, está bem? Portanto, no final, a ideia que eu quero passar é que fiquem com uma simples, em que fica com a ideia que uma simples tarefa repetitiva que estejam a fazer diariamente e que esteja incorporada no vosso dia a dia, se utilizarem algumas ferramentas de AI, vocês podem fazê-la melhor, fazê-la mais rápido e, portanto, isso pode-vos trazer bastantes benefícios para o vosso dia a dia, tá bem? As dúvidas que tenham, pronto, se calhar tentar guardá-las para o final, para alguma, porque temos aqui um tempo reservado para dúvidas e, portanto, se calhar avançamos. E depois no final das dúvidas que tenham, agradeço que as coloquem. Relativamente aqui, este slide, portanto, no fundo, o que é isto de carga cognitiva operacional? Portanto, no fundo, o que a AI faz, portanto, o que a inteligência artificial faz é exatamente diminuir esta carga operativa, cognitiva operacional que nós temos no dia a dia para realizar tarefas, as tarefas mais básicas. No fundo, é um esforço mental, portanto, nós todos os dias, nas várias tarefas que nós realizamos, nós determinamos ou temos determinado esforço mental para executar essas tarefas, para gerir informação, para tomar também as decisões mais acertadas enquanto as estamos a realizar, e no fundo, em termos muito simples, representa a quantidade de espaço mental que nós reservamos para determinada atividade e que, no fundo, consome espaço cognitivo. E, portanto, neste sentido, nós temos uma capacidade limitada. Quanto maior for a carga cognitiva, mais difícil é manter o foco, processarmos a informação e evitarmos o erro. Isto, se nós tivermos muitas tarefas
ao longo do nosso dia, e tivermos muito em multitasking, isto pode ser um tema portanto, podemos estar aqui a enfrentar muitos erros no nosso dia a dia, ou seja, portanto, e nós conseguimos utilizar a inteligência artificial para ajudar-nos no nosso dia a dia. No fundo, todos nós nos identificamos com ter de utilizar muitas ferramentas diferentes para utilizar uma tarefa, para fazer uma tarefa, alternar constantemente entre tarefas, portanto, fazer um multitasking, lidar com processos que são muito complexos e que têm várias fases e não são muito claros muitas vezes. Recebemos diariamente muita informação ao mesmo tempo, portanto, temos o time sempre ligado e estão a chover mensagens e Teams e isso vai-nos criando aqui alguma distração e foco das tarefas que nós estamos a executar no nosso dia a dia. E, portanto, neste sentido, a AI pode ajudar muito e a ajudar-nos a organizar o nosso trabalho e aqui o nosso esforço para as tarefas que realmente são necessárias e as tarefas que são necessárias, mas que não nos acrescentam um grande valor no nosso dia, ou que nós conseguimos ser portanto, consegue-nos ajudar a ser mais produtivos, conseguimos dedicar mais tempo a que realmente aquilo que exige mais pensamento crítico, mais criatividade e que exige de nós uma tomada de decisão. Portanto, que é isso que é fundamental no dia a dia. Aqui, muito sumariamente, o que é que nós vamos falar aqui neste webinar? Em primeiro, vamos falar o que é isto de AI, o que é que está a acontecer neste momento. Portanto, aqui algumas ferramentas mais utilizadas, como é que as equipas trabalham ou estão a trabalhar com AI, porque é que depois aqui o quarto ponto é porque é que algumas pessoas conseguem tirar mais proveito da inteligência artificial do que outras e explicar aqui, dar-vos aqui algumas ferramentas que podem ser úteis para conseguirem tirar cada vez maior proveito da inteligência artificial e deixo aqui algumas dicas para começarem a implementar, portanto o ponto 5, para começarem a implementar algumas ferramentas básicas de AI ou algumas dicas interessantes para vocês começarem a utilizar a AI de forma mais produtiva. Provavelmente, se calhar, já algumas delas já estão a fazer, mas deixo aqui para vermos todos em conjunto. Na realidade, o que é que está aqui, o que é que está a acontecer aqui? Porque é que toda a gente fala da inteligência artificial? Primeiro, aquilo que nós conhecemos hoje como inteligência artificial não é exatamente o mesmo que acontecia há 4 anos atrás, quando o ChatGPT começou a ser de espaço público, começou a ser utilizado por todos. As ferramentas, há cada vez mais ferramentas, ferramentas com utilidades específicas que apoiam o nosso dia a dia no fundo, eles conseguem nos ajudar, se nós conseguimos tirar bom proveito deles, conseguem-nos ajudar a resolver aqui problemas do nosso dia a dia. Coisas mais, portanto, seja resumir uma reunião, seja analisar informação, seja preparar uma reunião que nós tenhamos, nós conseguimos utilizar a AI para fazer para nos apoiar nisso. E, portanto, é esta combinação, o facto os modelos terem melhorado bastante, de estarem acessíveis a qualquer pessoa e de nos ajudar e facilitar aqui muito o nosso dia a dia, que explica aqui o crescimento da inteligência artificial no nosso dia a dia, ok? Mas agora aqui, porque é que toda a gente está a falar sobre a inteligência artificial? Porque é que nós estamos aqui a falar, não é? Portanto, já falámos disto, portanto, estes são os melhores modelos, ser aqui de acesso a todos, acesso gratuito, maioritariamente gratuito, obviamente existem já ferramentas que têm aqui um valor para se conseguir aqui uma versão portanto, mais completa, mas também
significa aqui o utilizo cada vez melhor dos LLMs. O que é isto dos LLMs? Portanto, o LLM significa Large Language Model, não é uma base de dados, não guarda aqui factos, ok? No fundo, um LLM aprende padrões de linguagem durante a nossa utilização e quando nós fazemos determinada questão, o que o LLM faz é prever qual é que é a sequência de texto mais provável e, portanto, dá-nos aqui respostas que realmente são bastante accurate, portanto, são bastante diretas e, no fundo, normalmente respondem àquilo que nós questionamos. Portanto, mas aqui um ponto muito fundamental é o LLM não prevê texto, ok? Ele não recupera factos, ok? Prevê texto. E no fundo, portanto, o que é isto de prever aqui a palavra seguinte mais provável, ok? No fundo, eu posso dar aqui um exemplo muito básico de um LLM. No fundo, se nós colocarmos a primeira frase, portanto, Paris is the capital of France, ele no fundo ele está a responder-nos com a resposta mais provável. Portanto, vai fazer aqui a sua previsão da palavra portanto, mais previsível. No fundo, existe depois aqui outros parâmetros, um parâmetro que é muito importante aqui nos LLMs tem a ver com a temperatura. O que é esta temperatura? A temperatura indica aqui, portanto, consoante o nível de temperatura, ou nos dá uma resposta mais provável ou a mais criativa. E, portanto, é a partir daí que nós conseguimos, muitas das ferramentas que nós utilizamos no dia a dia já têm os parâmetros bem definidos, mas também existem formas de nós conseguirmos controlar o nível de criatividade, digamos, das respostas que nós temos face aos LLMs que nós temos. Aqui um exemplo é, conforme a temperatura vai baixando, ou vai aumentando, aliás, o nível de resposta vai sendo cada vez mais criativo. O primeiro é Paris is the capital of France, o segundo, Paris is the capital of romance, Paris is the capital of baguettes e, por fim, a mais criativa, Paris is the capital of wine and cheese. No fundo, aqui também para resumir muito isto, qual é que é a ligação à prática disto da temperatura, deste conceito de temperatura? É que uma temperatura baixa, portanto, a mais previsível, é o ideal para nós utilizarmos quando queremos produzir um e-mail, quando queremos fazer um resumo, quando queremos fazer uma documentação que já sabemos à partida qual é que é a estrutura da documentação e quando queremos respostas mais factuais. Quando utilizamos aqui uma temperatura mais alta, nós queremos aqui exponenciar a criatividade das nossas equipas e das respostas que possamos ter aqui da inteligência artificial. E, portanto, torna-se o mais indicado quando queremos fazer um brainstorming, quando queremos uma campanha de marketing, quando queremos criar aqui ou encontrar algum slogan, nomes de produtos, por exemplo, no fundo gerar aqui o máximo de ideias possível e o mais fora da caixa também possível. E no fundo para mostrar que no uso da inteligência artificial também tem de haver aqui um equilíbrio entre a criatividade e a fiabilidade. E portanto nós conseguimos gerir essa fiabilidade através da temperatura dos LLMs. Ok, vou aqui passar ao próximo slide. E o que é que, neste caso, o que é que os LLMs fazem bem? Portanto, muito sumariamente, eles conseguem resumir um texto, imaginem um vídeo, vocês querem resumir esse vídeo, ou o que é que está presente nesse vídeo, também conseguem fazê-lo. Portanto, explicar melhor determinado conceito, determinada ideia, o que for, transformar,
comparar, analisar, fazer brainstorming, comparar, gerar. Portanto, gerar aqui um draft, por exemplo, um draft de um primeiro documento que vocês tenham de elaborar. E, no fundo, tudo isto funciona através do nosso prompt, das indicações que nós damos a nível para a ferramenta, para ela conseguir trabalhar para nós, consoante aquilo que é o nosso objetivo. O que é que, por outro lado, nós temos que ter aqui alguma atenção quando estamos a utilizar LLMs, inteligência artificial? É que a inteligência artificial também tem alguns pontos que nós temos de ter algum cuidado, nomeadamente existem mais, mas as principais 5 limitações são estas que eu estou aqui a identificar. No fundo, alucinações, conhecimento que está desatualizado, falta de contexto, excesso de confiança relativamente a determinada informação que obtiveram através da procura ou da previsão que fizeram, e também menor fiabilidade em cálculos complexos. Portanto, estes são os 3. Eu vou aqui, se calhar, os quatro últimos são mais perceptíveis. O que é que eu quero realmente dizer com isto? Se calhar o primeiro, alucinações, é talvez o mais complexo e que possa gerar aqui mais dúvidas, e eu vou dar aqui só alguns exemplos. Portanto, no fundo, uma alucinação é quando a inteligência artificial inventa uma resposta, mas apresenta com toda a confiança como se fosse verdadeira. E, no fundo, portanto, aqui um exemplo, por exemplo, um estudo, vocês pedem para a ferramenta criar-vos ou apresentar-vos um estudo sobre produtividade. E, no fundo, ela pode responder até com o nome do relatório, com um autor e com uma percentagem de melhoria, o que for, e vocês, de acordo com tudo aquilo que a ferramenta vos está a apresentar, vocês consideram que realmente parece credível. E muitas vezes pode não ser. Porquê é que isto acontece? Isto acontece porque os modelos de linguagem, portanto, estes Large Language Models, não funcionam como um motor de pesquisa normal, nem consultam uma base de dados de factos, relativamente aqui a factos. No fundo, o que eles fazem é, eles preveem qual é que é a sequência de palavras mais provável, com base nos padrões que conhecem e que aprenderam durante todo o uso daquilo que nós lhe apresentámos, mas muitas vezes, a maior parte das vezes acerta, quando tem muito contexto, quando tem informação suficiente para conseguir gerar respostas corretas, mas quando lhes falta contexto ou informação é insuficiente, eles dão-nos as respostas que podem não estar totalmente corretas, tá bem? E, portanto, temos que ter aqui um bocadinho de atenção, tentar dar o máximo de contexto quando pedimos algo que sabemos que à partida possa ser um pouco mais difícil de ter informação acessível, dar o máximo de informação para evitar, mas estar sempre alerta que estas situações podem acontecer. E, no fundo, a inteligência artificial é ótima para ter aqui um primeiro draft, para conseguir fazer aqui algumas tarefas que são mais repetitivas, que são mais chatas, digamos, mas carece sempre de validação humana. Portanto, não significa que, ao utilizarmos a inteligência artificial, nós não tenhamos de olhar para aquilo que ela está a pedir. Temos sempre de olhar, temos sempre de analisar aquilo que nos está a ser partilhado com pensamento crítico, e temos também de perceber quais é que são as suas principais capacidades, mas também as principais limitações, e estas são umas delas, e, no fundo, percebermos também como é que esta tecnologia está a evoluir, para conseguirmos também acompanhar e a melhor forma de tirar partido dela. No fundo, aqui um bocadinho sobre a evolução da inteligência artificial, portanto, desde 2023, portanto, desde o início, começámos aqui a lançar prompts.
Neste momento, portanto, nós inicialmente começámos a utilizar o ChatGPT muito como um assistente de perguntas, respostas, em que lançávamos aqui um prompt, podia ser mais básico, mais complexo, mas nós recebíamos aqui uma resposta e a interação terminava aí. Portanto, era pergunta, resposta, pergunta, resposta. Neste momento já não estamos aqui a falar apenas de prompts, nós estamos a falar cada vez mais de copilots e mais recentemente de agents e aquilo que vai ser primordial nos próximos anos, estamos a falar de fluxos de trabalho, portanto, AI workflows. Nós, portanto, estamos a falar, quando falamos de todos estes, mais do agentes e mais dos AI workflows, nós estamos a falar de sistemas que nós criamos que são capazes em que nós lhes damos ferramenta para serem capazes de executar um conjunto de tarefas que são repetitivas, que têm aqui conseguimos automatizar de certa forma e que nós conseguimos encadeá-las e que nós conseguimos garantir que é preciso pouca ou quase nenhuma intervenção humana. E, portanto, isso vai nos ajudar e vai facilitar muito o nosso dia a dia. E, portanto, é aí que entram mais os agentes e aqui mais este tema de perceber aqui os fluxos de trabalho que nós temos no nosso dia a dia e como é que nós conseguimos automatizá-los. E, no fundo, aqui perceber mais como é que a inteligência artificial consegue nos ajudar a automatizar ou realizar aqui várias tarefas em sequência e garantirmos que realmente estão a ser executadas da melhor forma. Relativamente aqui, entramos aqui agora nesta segunda secção, portanto, aqui a nível de ferramentas, existem aqui muitas ferramentas, cada vez mais, e cada uma das ferramentas, para além daquelas que mais usuais, obviamente, estão cada vez mais vocacionadas para resolver problemas específicos que a maioria das pessoas tem no dia a dia, ok? Mas vou-vos aqui apresentar algumas delas, mas passar aqui a mensagem de que estas são as principais ferramentas que provavelmente vocês já utilizaram ou já ouviram falar: ChatGPT, o Claude, o Perplexity, Cursor, Copilot, enfim, e mais existem para além destas. Mas passámos aqui o principal tópico, que é: não interessa vocês escolherem a ferramenta sem perceberem primeiro qual é que é a vossa necessidade inicial, qual é que é o problema que vocês querem resolver. Se estamos a falar de fazer brainstorming, ok, é uma ferramenta se calhar a mais indicada, poderá não ser o Cursor, e não é de certeza. Se quiserem aqui, estão a elaborar um documento que tem alguma extensão, qual é que é a melhor ferramenta? E, portanto, passar-vos aqui esta ideia de que, consoante aqui o problema que vocês querem resolver, consoante a necessidade que vocês possam ter no vosso dia-a-dia, interessa perceber o que é que as várias ferramentas de inteligência artificial fazem e escolherem a que melhor se adequa. Por exemplo, o ChatGPT, obviamente, é dos mais utilizados, mas estamos a falar aqui mais de temas gerais, brainstormings e para a escrita, pronto, para apoio aqui à escrita. Mas quando estamos a falar de escrever um documento que seja longo ou analisar um documento que seja longo, aqui já passamos para o âmbito, se calhar, do Claude. A nível de desenvolvimento de software, estamos a falar, obviamente, do Cursor. O Copilot ele está dentro do ecossistema Microsoft. Significa que se vocês tiverem este ecossistema na vossa organização, poderá fazer mais sentido manterem aqui o Copilot, portanto, conseguem ter tudo integrado e, no fundo, temos de olhar para os problemas específicos que nós temos no dia a dia e escolher, consoante as necessidades da vossa organização, qual é que será aqui a melhor ferramenta para vocês colocarem, portanto, nas vossas organizações ou utilizarem no vosso dia a dia. Okay? Isto é um ponto importante porque o que acontece é que cada vez mais cada pessoa está a utilizar mais uma ou outra ferramenta
e o que acontece é que depois, a nível organizacional, pode ser mais complexo introduzir uma que seja utilizada por todos, para todos e dentro da organização. E, portanto, aqui, no fundo, comecem pelo trabalho, pela necessidade, não pela ferramenta, ok? E isto é um ponto que é importante transmitir. Este é um dos principais erros, que é não fazer não voltar um bocadinho atrás e perceber qual é que é a necessidade específica. E aqui o muito importante na inteligência artificial é que o método que nós utilizamos para a utilizar é mais importante do que a utilização em si, porque o método à partida vai definir logo o caminho se estamos ou não a utilizar bem a inteligência artificial. E entramos aqui no terceiro tópico, como é que as equipas neste momento estão a utilizar ou estão a introduzir a inteligência artificial no dia a dia. E portanto, neste caso, temos aqui portanto, três pontos fundamentais, que é como é que funcionava antes da inteligência artificial. Portanto, antes da inteligência artificial, nós tínhamos horas de trabalho repetitivo e administrativo, em que não conseguíamos responder a todos os eixos que nos eram pedidos. Depois aqui entramos, já passámos esta fase, mas uma fase mais inicial de utilização de inteligência artificial, algo muito vago, algo muito genérico, que nós utilizávamos parcialmente nas nossas ferramentas do nosso dia a dia, e neste caso estamos a falar de um uso que não é o ideal, ou não está a utilizar todas as potencialidades que a inteligência artificial poderá ter no nosso dia a dia. E neste momento nós estamos a entrar num universo em que nós já estamos a perceber okay, quais é que são os processos as tarefas do nosso dia a dia em que podem ser optimizadas, como é que essas tarefas podem ser melhor estruturadas, qual é que é o fluxo de trabalho que nós conseguimos prever e entregar, realmente criar valor com a utilização da inteligência artificial. No fundo, ao garantir que nós temos vários passos que são cumpridos por essas ferramentas, que são repetidos, nós conseguimos garantir que eles são feitos sem ou com muito pouca intervenção humana. E este é o ponto em que vai-se ganhar realmente tempo para nós conseguirmos dedicar a outro tipo de tarefas que não é de todo possível fazer através da inteligência artificial. Okay? Tudo o que tem a ver com tarefas que incluam estarmos presentes, temas de comunicação, temas de garantir aqui um contacto mais humano, não é de todo possível com a inteligência artificial, obviamente, e portanto tirarmos carga de tudo aquilo que é mais administrativo, mais repetitivo e apostarmos no outro tipo de tarefas que tenham aqui mais carga mental e que, portanto, precisem mais daqui da parte humana e do espírito crítico de todas as pessoas. E no fundo, passando aqui é um exemplo mais concreto, por exemplo, de algo que pode acontecer numa equipa de vendas. Por exemplo, vocês estão aqui a fazer aqui têm uma reunião marcada com uma empresa, com a Logic Trans Europe. Por exemplo, obviamente isto é uma empresa fictícia, não é? Portanto, não é verdadeira. Mas vocês estão a preparar esta reunião com esta organização e, no fundo, vocês precisam de perceber aqui um bocadinho o contexto. Vocês colocam e vocês tentam perceber. Portanto, indicam aqui algumas notas relativamente aqui a esta empresa. Portanto, eles têm cerca de 400 e-mails por parte dos clientes, têm, portanto, pedidos repetitivos a nível de suporte, têm alguns temas de segurança e de dados
que têm de ter algum cuidado e, portanto, querem perceber qual é que será aqui o retorno do investimento que podem fazer em algumas ferramentas da AI a partir dos 6 meses. Tá bem? E, no fundo, se vocês derem quão melhor for a qualidade da informação que vocês colocam para, na ferramenta de AI que vocês possam estar a utilizar, isso vai determinar a qualidade da resposta que vocês possam ter e obter da ferramenta. Portanto, aqui muito sumariamente, vamos perceber aqui um bocadinho o fluxo do processo. Portanto, inicialmente tem aqui uma call de descoberta, de discovery, depois passam aqui para algo mais transcrito, mais daquilo que vocês têm e apuraram desta descoberta inicial, deste contacto inicial, passam aqui para uma análise de AI, fazem aqui o follow-up juntamente com o cliente, esboçam aqui uma proposta através da ferramenta de AI que vocês mais utilizam ou que possam utilizar, e no fundo têm aqui todo um workflow que podem utilizar relativamente aqui a uma proposta de workflow na área de vendas. No fundo, o que é que aconteceu aqui? Sem inteligência artificial, se vocês não fizessem este fluxo que nós estamos aqui a propor, nós passaríamos facilmente 30 ou 40 minutos a tentar perceber e tentar ter mais enquadramento para além daquilo que nós colocámos inicialmente, quando utilizámos anteriormente a ferramenta, portanto, no fundo estes tópicos que nós colocámos aqui, estas notas de discovery, e portanto vocês passariam aqui 30, 40 minutos a tentar perceber ou ter mais contexto para além de que aquilo que foi muito fácil vocês obterem o feedback dessa ferramenta da AI. Portanto, em 5 minutos, se calhar, recebem aqui uma resposta o mais completa possível. Depois, se não utilizassem realmente este fluxo, numa utilização básica da AI, vocês provavelmente punham aqui as vossas notas e o ChatGPT ou outra ferramenta resumia-vos a reunião. O resultado seria bom, seria se calhar inicialmente algo que vos dava aqui bastante, que era bom, portanto reduzia-vos aqui a carga, mas o que vai acontecer é que cada pessoa vai receber uma informação diferente. Consoante o resumo inicial seja mais ou menos completo, a pessoa aquilo que o ChatGPT vos vai responder será mais ou menos completo e, portanto, vai diferir muito de pessoa para pessoa ou de utilização em utilização. Quando nós temos um fluxo de negócio, um fluxo de tarefas estruturado, o que é que acontece? Vocês podem colocar a chamada a gravar automaticamente, transcrever automaticamente todas as notas que foram identificadas nessa reunião. Vocês podem identificar decisões, pontos de ação e também conseguirem identificar quem são as pessoas que devem ou não ir atrás dos vários temas que possam ter surgido na reunião. Vocês podem também, a certa altura, definir logo um template e fazer logo um draft, uma proposta face àquilo que foi definido inicialmente nessa reunião de discovery e, portanto, vocês conseguem garantir aqui que muito mais tarefas que normalmente vos levariam, se calhar, não sei, várias horas, 4, 5 horas a fazer, vocês conseguem garantir que a inteligência artificial trabalha para vocês e a garantir aqui um output muito interessante e lá está, deixar-vos tempo para todas as outras tarefas que a inteligência artificial não vos consegue ajudar. E, portanto, que garantem aqui, obviamente, todos os pontos que já referidos. Temos aqui também, portanto, aqui na prática, como é que isto funciona? Portanto, nós temos aqui, vocês colocam aqui as várias notas de discovery, colocam aqui um prompt para realmente
perceber o que é que vocês pretendem. Portanto, no fundo, aqui estamos a querer marcar aqui uma sessão de piloto, uma sessão pronto. E no fundo dão aqui mais contexto, portanto eles fazem-nos aqui todo o fluxo ou uma proposta de fluxo que vocês podem assumir ou não, tá bem? E no fundo, a ideia principal é a inteligência artificial dá-vos um primeiro draft daquilo que pode ser executado. Nós temos, obviamente, que rever, ajustar consoante a nossa sensibilidade e consoante aquilo que nós apuramos do contacto pessoal ou que nós tivemos com os vários clientes e podemos, e depois a partir daí podemos garantir aqui um envio. Quanto melhor for o contexto, melhor será o resultado, mas também existem várias formas de treinar as máquinas e as ferramentas que nós utilizamos para conseguir garantir que temos cada vez melhores resultados e, no fundo, aquilo que nós estamos a investir em ferramentas de AI, o retorno do investimento será cada vez maior se nós as utilizarmos da forma mais correta. Relativamente aqui à gestão de projeto, todos nós já tivemos reuniões que provavelmente não tivemos, saímos de lá sem um ponto de situação mais específico, sem pontos de ação, em que cada um também poderá sair com interpretações diferentes do que aquilo que foi a reunião, e no fundo a inteligência artificial pode-vos ajudar em muito em transformar notas que são dispersas em ações claras, em identificação de riscos, em identificação de quem é que fica responsável por garantir determinada ação face àquilo que foi a reunião, garantir-vos aqui a ownership, obviamente, e no fundo, diminuir a ambiguidade que possa surgir das várias reuniões que vocês possam ter nos vários projetos que têm, não é? no dia a dia. E a ideia aqui é mostrar-vos um pouco como é que, a nível de gestão de projeto, vocês podem implementar algumas ferramentas básicas no vosso dia a dia e transformar aqui reuniões que possam ser, no fundo, garantir-vos que temas mais repetitivos, mais chatos, que vos alimentam também tempo, por exemplo, fazer uma ata de uma reunião, o que for, vocês conseguem reduzir o tempo que passam nessas tarefas mais administrativas e que se conseguem focar efetivamente em coisas que acrescentem valor, no sentido em que é preciso espírito crítico e outras. E mais, portanto, mais o nosso toque humano relativamente aqui a tarefas que não podem ser automatizadas ou apoiadas com a inteligência artificial. E no fundo, em poucos segundos, portanto, garantido aqui um prompt, nós conseguimos ter ações concretas, portanto, no fundo, colocaram aqui este prompt, colocaram ações, portanto, o que vocês disseram exatamente aqui, podem colocar o que é que vocês querem ações completas por owner e por risco associado. E vocês, em poucos segundos, conseguem ter aqui indicação de todos dos principais itens que a ferramenta identificou, quais é que são os riscos, e no fundo conseguem, apesar de terem de validar tudo isto que estão a receber como resposta, vocês conseguem deixar de perder tanto tempo a organizar a informação, mas passam, portanto, mais tempo a decidir, obviamente a validar tudo aquilo que vocês estão a receber, mas conseguem dedicar mais tempo em decisões concretas para conseguir alcançar os objetivos desejados com cada projeto. Relativamente aqui à engenharia, portanto, a desenvolvimento de software, no fundo, o que é que acontece quando nós estamos a desenvolver software? Nós nomeadamente, temos algumas vantagens em compreender diferentes sistemas. Ou, por exemplo, existe aqui a entrada de alguém na equipa que não está tão à vontade com determinada ferramenta, ou nós não conhecemos, não utilizávamos, ou estamos a entrar aqui num projeto em que não conhecemos
não conhecemos na sua maioria ou na sua plenitude o âmbito e, portanto, estamos aqui a entrar em algum terreno pantanoso. Como é que a inteligência artificial vos pode ajudar? No fundo, dar-vos aqui essas vantagens de compreender de sistemas diferentes, acelerar aqui o onboarding e a entrada das equipas ou do conhecimento que pode ser dado às equipas face a determinada tecnologia. Pode-vos dar também numa lógica de documentar aquilo que está a ser feito nas várias aplicações que vocês estão a desenvolver. Portanto, pode-vos dar aqui, pode-vos ajudar em muitos pontos críticos e, portanto, que as equipas veem como críticos no processo de desenvolvimento de uma aplicação, do que for. No fundo, como a inteligência artificial pode-vos ajudar a perceber mais depressa aquilo que já existe, no fundo acelerar aqui a compreensão, não substitui o conhecimento, portanto, não substitui que tenham de ter bons developers, uma boa equipa que consiga garantir aquilo que é pretendido, mas vocês podem capacitar essa equipa com mais ferramentas para serem mais produtivos, possam acelerar aqui a compreensão do problema que querem solucionar e conseguir também acelerar em encontrarem a solução que melhor se adequa às vossas organizações. E no fundo, mais em prática, como é que isto funciona? No fundo, vocês conseguem colocar, imaginem que vocês colocam determinado código na ferramenta que mais utilizam de inteligência artificial. Ela consegue-vos explicar qual é que é a função qual é que é a sua função e se existe aqui technical debt ou outra flag que vocês queiram identificar ou que vocês precisam terem atenção quando estão aqui a desenvolver o código. Portanto, parecendo que não, isto estamos a falar de várias horas, ou às vezes dias, que developers podiam estar a passar para compreender aquilo que já foi feito no passado. Se utilizarem as ferramentas de inteligência artificial para vos ajudar e por vos apoiar nestas ferramentas, nestas tarefas, vão conseguir optimizar muito mais o tempo das equipas e conseguir, obviamente, alcançar resultados muito mais rápidos do que aquilo que tem sido feito até agora. Mas obviamente que as equipas já estão cada vez mais a utilizar, o que acontece é que cada um utiliza a ferramenta que considera que é mais adequada ou que está mais à vontade de utilizar. Não existem ainda muitas organizações que tenham uma ferramenta para além do âmbito da Microsoft, mas que tenham uma ferramenta mais completa definida organizacionalmente. Isso poderá ser um tema no futuro. Relativamente aqui a outro caso que trago, por exemplo, marketing. No fundo, apresentamos aqui também o fluxo. Por exemplo, neste webinar nós podíamos logo à partida pedir para ele transcrever logo tudo aquilo que foi dito neste webinar. Vocês poderiam colocar, por exemplo, fazer aqui automaticamente um post no LinkedIn, fazer aqui, lançar uma newsletter, uma landing page, uma campanha, pronto, ou seja, vocês conseguiriam, através de perceber exatamente o fluxo que vocês queriam garantir aqui com este ou outro webinar ou o que for, vocês conseguiriam garantir aqui algumas tarefas que, obviamente, passam tempo a realizá-las, tanto a transcrever aquilo que foi o webinar, como fazer um post do LinkedIn, uma newsletter, portanto, tudo isso é trabalho que as equipas levam tempo a fazer, mas se houver aqui uma ferramenta da AI que vos ajuda a pelo menos esboçar um draft, a equipa depois já pegaria em algo, portanto já teria aqui uma linha e no fundo só teria de acrescentar valor, acrescentar aquele toque, aquela sensibilidade que as máquinas neste momento ainda obviamente não conseguem. E portanto não substitui no fundo a criatividade, mas o que acontece é que ao garantirmos todos estes espaços ou possíveis espaços que poderíamos fazer com um único webinar, nós conseguiríamos multiplicar a nossa produtividade
e replicar isto, obviamente, aqui em muitas outras, em muitos outros âmbitos, não é? No fundo, o AI organiza a informação, esboça um draft, mas a revisão final continua a ser humana, portanto, não, são os humanos que vão criar, são as pessoas que vão criar a diferenciação entre aquilo que pode ser um bom post de LinkedIn ou um mau post de LinkedIn, mas a base poderá já estar criada, ou pelo menos ter um draft daquilo que poderá ser um post do LinkedIn. Portanto, aqui, tendo aqui, por exemplo, algumas direções básicas, portanto, nós conseguimos, eles dão-nos exatamente, conseguem-nos dar uma resposta relativamente aqui aos principais pontos de um LinkedIn post, portanto, conseguimos tirar aqui, portanto, dependendo daquilo que lá realmente que nós colocamos na ferramenta, conseguimos tirar aqui muito boas respostas. Mas porque é que, entramos aqui num quarto ponto, mas porque é que algumas pessoas conseguem tirar mais da inteligência artificial e outras nem tanto? No fundo, tem a ver com o contexto que nós damos, com o objetivo que nós queremos tirar daquilo que colocamos nas ferramentas de inteligência artificial, qual é que é o formato, quais é que são as restrições, porque no fundo a ferramenta é exatamente a mesma. Mas o que muda é exatamente a qualidade da instrução. Portanto, imagina, se nós colocarmos, sei lá, determinado texto e nós só apenas pedirmos para dar um resumo daquilo que nós estamos a indicar, nós não estamos a dar nem contexto, nem objetivo, nem formato, e portanto o que vamos receber é algo muito genérico. Um uso bastante mais interessante é dar o contexto, dar aqui o objetivo, qual o formato, e no fundo garantir que nós estamos a dar a qualidade da nossa instrução, daquilo que nós estamos a dar como instrução, para também garantirmos a qualidade da resposta. A mesma coisa, aqui mais, portanto, mais em loop para vocês conseguirem perceber, se vocês disserem apenas para sumarizar, recebem uma resposta muito, muito básica. Se vocês colocarem aqui um prompt um bocadinho mais estruturado, vocês conseguem também receber uma resposta muito mais estruturada. Dar-vos aqui também um framework que pode ser interessante para vocês utilizarem no vosso dia a dia, e que é muito fácil de memorizar, e no fundo é o framework COVI. Portanto, o C é para contexto de explicar a situação, quando vocês derem instruções às várias ferramentas da AI para algo que querem obter. Qual é que é o objetivo daquilo que vocês querem obter? Verificar quando recebem a resposta, confirmar os factos, confirmar os números, confirmar as fontes que a ferramenta estará a utilizar e, por fim, integrar. Levar aqui o processo ou o resultado para o nosso processo de trabalho. Portanto, incluir aquilo que recebemos da ferramenta no nosso processo de trabalho habitual. E, portanto, se começarem com estes 4 passos, vão notar imediatamente aqui uma melhoria na qualidade das respostas que vocês recebem, mas obviamente que mesmo com uma boa metodologia, existem aqui alguns erros que nós temos de conhecer, nomeadamente algo que já falámos, alucinações, overtrust, portanto excesso de confiança que a ferramenta nos pode, das respostas com que a ferramenta nos pode dar, a parte de segurança, no fundo, ter atenção ao tipo de informação que nós partilhamos com as várias ferramentas, porque esse pode ser aqui um tema, e é um tema muito sensível nas várias organizações, e depois o ponto final, obviamente, saltar aqui a parte de validação humana daquilo que estamos a receber como resposta. No fundo, não... portanto, temos de ter aqui uma utilização responsável
da inteligência artificial e nunca devemos assumir que uma resposta está correta apenas porque parece convincente ou porque nos apresenta factos. Nós temos que, se nos apresenta factos, temos de validar esses factos, essa informação crítica. Temos que ter atenção a proteger aqui dados que possam ser confidenciais das várias organizações e garantir também sempre a revisão humana antes de qualquer decisão importante. E dar-vos aqui algumas. O que é que vocês podem fazer a partir da manhã relativamente aqui a estas ferramentas de AI, ok? No fundo, não tentar mudar tudo ao mesmo tempo, portanto, o conselho que vos dou é exatamente o contrário, que é escolherem aqui no vosso dia a dia uma tarefa que seja repetitiva, mas que executem todas as semanas e experimentem utilizar algumas ferramentas ou uma ferramenta da AI para resolver ou pelo menos para vos apoiar em parte dessa tarefa. E com o tempo vão perceber que vão conseguir ser muito mais produtivos. E no fundo, essa ferramenta também com o dia a dia vai-vos conseguir apoiar cada vez mais e melhor naquilo que é essa tarefa mais repetitiva do dia a dia, tá bem? E só depois passem para uma segunda tarefa. Portanto, no fundo, a adoção das ferramentas da AI deve ou deverá acontecer um passo de cada vez. Okay? E existe aqui, obviamente, aqui algumas tarefas repetitivas em cada profissão, em cada área. Na área de vendas poderá ser aqui a preparação de reuniões, a nível de gestão de projeto poderá ser aqui os follow-ups que se faz dos vários projetos. Na engenharia e software development pode ser a parte da documentação, que é um ponto crítico em qualquer projeto de desenvolvimento. Na área do marketing poderá ser aqui a reutilização de conteúdos e, no fundo, para além destes, de certeza que existem muito mais exemplos onde poderá fazer sentido, portanto, outras tarefas que possam ser melhoradas ou optimizadas com a utilização destas ferramentas. E no fundo, as organizações que mais beneficiam da inteligência artificial não são as que utilizam mais ferramentas, está bem? Só passar aqui este ponto que são aquelas que sabem exatamente como utilizar as ferramentas que têm, as ferramentas de que dispõem. No fundo, é aí, portanto, é nessa utilização coerente e dedicada de determinada ferramenta é que acontece aqui o verdadeiro impacto em que nós conseguimos efetivamente ver retorno do investimento que nós fizemos nas nossas equipas, nas ferramentas que utilizamos de inteligência artificial e é aí que conseguimos ver e conseguimos libertar os nossos colaboradores para aquilo que só eles conseguem fazer. No fundo, pensar, decidir, criar, colaborar entre si e libertá-los, lá está, para todas as outras tarefas que precisam mesmo da parte humana. E pronto, no fundo é um bocadinho isto. Deixar-vos também aqui algumas notas sobre alguns exemplos, 4 use cases de agentes. Fala-se muito, obviamente, aqui de agentes da AI, mas o que é que exatamente, o que é que são isso e utilização real de agentes no vosso dia-a-dia ou como é que vocês podem começar a utilizá-los? E no fundo apresentar-vos aqui alguns exemplos, está bem? No fundo, os agentes, passamos aqui a nota que os agentes executam processos completos, mas não dão apenas respostas, está bem? Portanto, no fundo é utilizar os agentes para garantir determinado fluxo, de determinada tarefa que vocês identificam, para realizar todo esse fluxo de forma autónoma e com pouca intervenção humana, está bem? Portanto, não vos dão apenas respostas. E temos aqui 4 exemplos práticos. Por exemplo, aqui a primeira no fundo da área de vendas, está bem? Portanto, a Maria tem aqui uma reunião daqui a 1 hora e, portanto, precisa rapidamente daqui de um briefing sobre a empresa Logitrans, ok? E, no fundo, lança aqui um pequeno prompt e, no fundo, o que é que o agente faz? O agente vai pesquisar sobre a Logitrans, fazer aqui um pequeno enquadramento,
consegue encontrar aqui uma expansão em Espanha em março. E no fundo garante aqui sugestões e garante que vai assumindo aqui alguns passos de forma autónoma para realizar tudo aquilo que vocês definem como sendo o vosso agente nesta área de vendas, está bem? Outro exemplo, que também pode ser bastante interessante a nível de suporte ao cliente. Nós sabemos certamente que muitos dos pedidos de suporte são repetitivos e, portanto, por isso é que existem cada vez mais chatbots, etc., que apoiam em grande parte a área de suporte. E, no fundo, o que é que o agente faz? O agente pode interpretar o e-mail, pode consultar aqui os sistemas internos, pode preparar à partida uma resposta e mantém-na pronta para validação. E, portanto, assumindo que depois a pessoa, o colaborador, vai validar a resposta que foi garantida pelo agente e depois vai lançar a resposta. Portanto, não é um tempo, isto carece obviamente de validação humana, mas todo este processo de classificar o e-mail, de consultar os sistemas, de preparar a resposta, todas essas tarefas que podem ser, que são bastante repetitivas, podem ser realizadas pela ferramenta da AI ou pelo agente. Depois aqui outro caso concreto a nível de operações. Aqui um exemplo em que muitas equipas passam muitas horas a consolidar a informação que recebem, seja informação mensal, seja informação semanal, o que for, e no fundo o agente aqui pode recolher os dados mediante o contexto que vocês lhe derem ou aquilo que programarem para fazer, e podem utilizá-lo para recolher os dados, para compará-los com períodos anteriores, para identificar aqui possíveis desvios que possam existir face a dados anteriormente recolhidos. Podem também utilizá-lo para reproduzir automaticamente reportes, vários tipos de report, e no fundo a pessoa, portanto o vosso colaborador pode passar apenas ao ponto final, que é de olhar para a informação consolidada, olhar para o report e validar esse report. E no fundo é garantir que as nossas equipas passam menos tempo a produzir informação e mais tempo a analisá-la e a validá-la. No fundo é um bocadinho este o caminho. Outro processo que pode ser, que é muito interessante, tem a ver com áreas de recursos humanos. Por exemplo, aqui nós, portanto, integrações de novos colaboradores na organização. Existem muitos procedimentos internos, seja criar aqui os acessos, reuniões iniciais de onboarding, questões mais frequentes que o colaborador possa ter, datas específicas para determinadas pontos que são importantes para a organização. E, no fundo, de forma a garantirmos uma integração que seja consistente e uma experiência replicável para futuras integrações que possamos ter, portanto, garantir aqui a mesma experiência para todos, nós podemos aqui apoiar e criar agentes no sentido de garantir este onboarding inicial. Por exemplo, enviar documentação inicial, criar acessos, portanto, portanto, difundir, portanto, partilhar os acessos iniciais do colaborador, garantir aqui na agenda reuniões de onboarding iniciais, responder aqui às questões, às perguntas mais frequentes do nosso novo colaborador. Portanto, existem aqui algumas tarefas que nós conseguimos garantir que são bastante repetitivas face a outros onboardings ou outras entradas que já tivemos, e conseguimos garantir que os nossos recursos humanos possam estar mais focados na pessoa que vai entrar, no colaborador, em dúvidas mais específicas, em apoio mais específico, que só é possível através do contacto humano. Bem, portanto, os agentes podem efetivamente melhorar a experiência de entrada de um colaborador na nossa empresa, mas sem aumentar o esforço da nossa equipa, também, só para também garantir isso. E, no fundo, como é que se constrói, o que é que vocês precisam para construir este agente, ok? Portanto, precisam
não é preciso, ao contrário do que muita gente pensa, não é preciso desenvolver software de raiz. Também existem muitas ferramentas e muitas plataformas que vocês conseguem, com que vocês conseguem criar estes agentes. O que é que vocês precisam? Precisam de garantir o trigger, portanto, algo que vos dê contexto sobre aquilo que vocês pretendem, uma Google X, o que for, uma ferramenta de automação, portanto, esta aqui, o Make.com, é uma das que nós recomendamos. Não precisam de código, ok? E no fundo, o que é que ela faz? Ela conecta as vossas outras ferramentas e utiliza aqui através do cloud e, portanto, garante aqui a criação deste agente. E depois, no fundo, o Cloud API no fundo, para gerar aqui o conteúdo daquilo que vocês querem construir, ok? Portanto, não, isto são obviamente algumas referências, vocês conseguem obviamente utilizar outras que possam, e então, todos os dias aparecem novas ferramentas de inteligência artificial, mas não é assim tão difícil construir um agente que esteja adequado ao vosso dia a dia, ao vosso trabalho, à vossa organização, e no fundo, e também não tem aqui, a nível de custo, neste momento já não é algo que seja assim tão custoso como era antigamente. Ok? E por fim, aqui deixo-vos o fluxo mais exato, passo a passo, caso vocês queiram mais tarde construir o vosso próprio agente, e se calhar acho que é algo interessante não ficarem apenas por este webinar, e avançarem com algo mais concreto, com a utilização realmente de ferramentas de AI, e por que não construírem o vosso próprio agente, e deixo-vos aqui o passo a passo de como criarem este vosso agente, ok? Muito obrigada a todos. Deixo também aqui um pequeno portanto, um pequeno disclaimer, no fundo, nós temos aqui, a Niber tem sempre, vai disponibilizando sempre no LinkedIn, seja e noutras plataformas, vários posts sobre inteligência artificial, penso que semanalmente quase, e portanto vocês conseguem ter aqui alguma noção de como é que as coisas estão a evoluir, e se vocês seguirem a Nimbus no LinkedIn conseguem ter acesso também a essa informação, também. E também à nossa newsletter também vamos lançando muitos destes temas também. Muito obrigada a todos e se calhar deixo aqui espaço para dúvidas que possam ter. Inês. Obrigada, Inês. Sim, temos aqui algumas perguntas no chat. Não sei se a Inês Deixa-me consegue ver. ler, se precisa de ajuda. Sim, peraí, deixa-me ver. Não, isto não é. Ok. Depois aqui, chat, ok. Estou aqui a ver, desculpem. Ok. Acho que aqui, Ok, sim, estou aqui a passar para trás. Esperem, temos aqui algumas questões, temos. acho que o primeiro aquilo foi do Daniel, mas Certo. Ok. Ok. Sim, nós vamos partilhar aqui os slides relativos aqui a este webinar, está bem? Até mesmo porque temos este fluxo que vocês podem aplicar no vosso dia a dia. E do Daniel, sim. O Daniel pergunta como é que pode ser abordada a questão de trabalhar com AI para dados sensíveis das empresas de modo a poder ser utilizado plenamente. Já existem empresas que estão a constatar que modelos por token acabam por trazer custos relevantes para a organização, ao ponto de, pelo menos no curto prazo, a eficiência ganha é inferior aos custos em tokens. Pronto, o primeiro ponto penso que é escolher organizacionalmente qual é que é a ferramenta a ser utilizada. Depois, obviamente, existem parâmetros que nós conseguimos definir nas várias ferramentas que utilizamos, que para lá está lidar com esses dados sensíveis, não é? Portanto, mas o primeiro ponto é escolher a ferramenta organizacionalmente e definir as restrições e pronto. Obviamente aqui poderia entrar por muito mais caminhos e dar aqui uma resposta muito mais detalhada, mas isso depois também depende muito da organização em organização, de necessidades em necessidades. Uma organização que tenha 50 pessoas não tem exatamente as mesmas necessidades de uma organização que tenha 2.500, e portanto nós temos que obviamente olhar para todos os eixos
e necessidades efetivas e esboçar aqui o melhor caminho para implementar aqui ferramentas de inteligência artificial, ok? Mas de qualquer forma, pronto, esse é um dos pontos em que a Nimber pode ajudar as várias organizações, portanto, se há alguma questão, Daniel, é uma questão também de falarmos, também. Será possível a IA trabalhar, fornecer análise de conteúdos que a organização possui hoje em papel sobre digitalizações que fazemos? Sim, sim. No fundo, a inteligência artificial pode exatamente ajudar com esse tipo de tarefas. Imaginem, vocês estão a digitalizar os vossos arquivos ou o que for, e vocês precisam de ter aqui um resumo sobre aquilo que vocês dispõem, ou querem realmente digitalizar, passar aqui para outro tipo de formato, a inteligência artificial pode realmente ajudar. Existem várias ferramentas para o efeito, mas obviamente sendo aqui digitalizações e conteúdos organizacionais, temos de ter algum cuidado e temos de aferir como é que nós conseguimos, qual é a melhor forma de garantirmos, lá está, o tema de lidarmos com dados sensíveis, mas também garantirmos aquilo que poderá trazer maior retorno do investimento para a organização. Ok? Estou aqui também a ler a da Sofia Aires. Na tua opinião, qual é a tool mais adequada para um meeting follow-up? Eu agora, por acaso, existem aqui muitas ferramentas de follow-up, mas existe aqui uma que é bastante interessante. Neste momento ainda conseguem utilizar uma versão free, por exemplo, que existe é o Little Bird, e é uma ferramenta muito, muito, muito interessante. Se calhar agora a versão free ainda conseguem, obviamente é restrita, mas consegue-vos dar aqui algumas potencialidades a nível de follow-ups, a nível de acompanhamento de reuniões. É uma ferramenta que é muito interessante também. Portanto, Sofia, caso, não sei se ainda estás, mas o Little Bird acho que é uma ferramenta que te pode ajudar bastante. Estou aqui também a ver a questão da Helena Pires. Como é que se pode selecionar a temperatura do LLM? Pode-se gerar um plano de marketing com detalhes? Sabe-me dizer-me o que é e se já consegue funcionar com o Amália como aceder? O Amália é uma ferramenta de inteligência artificial portanto, da arte, tanto do Estado, mas ainda não estou por dentro daquilo de todas as funcionalidades da Amália, está bem? Mas de qualquer forma, relativamente aqui às outras questões que colocaste, sim, consegues adequar a temperatura do LLM, está bem? Isso nas várias ferramentas, não sei exatamente qual é que a Helena utiliza, mas consegues nas definições, consegues programar a temperatura consoante o tipo de respostas que queiras ou não obter, e também lá está, consegues gerar um plano de marketing com detalhes, mas se gerares aqui se quiseres um plano de marketing e sendo algo com uma estrutura um bocadinho mais definida, um bocadinho mais institucional, eu diria que para utilizar a temperatura no mais frio, no mais previsível. Isto porquê? Porque assim ele vai-te conseguir ler de acordo com aquilo que já foi feito, aquilo que já foi realizado no passado e com base na previsão mais accurate daquilo que já existe ou que já existiu, está bem? Estou aqui a ver. Pronto, acho que penso que seja isto, Inês. Acho que sim, também já passamos aqui um bocadinho do nosso tempo, acho que assim as perguntas mais principais foram respondidas. Ahm, Vamos chegar ao fim do nosso webinar. Muito obrigado, Muito obrigada a todos. Inês. Muito obrigada aos participantes que estiveram aqui conosco hoje. Nós vamos enviar a gravação deste webinar e a apresentação que a Inês e a Nimber fizeram por e-mail a todos os participantes que no formulário de inscrição deram autorização para receber comunicação nossa. Caso não a tenham dado, mais uma vez, podem sempre contactar-nos através do e-mail do marketing@ccip.pt, seja para pedir apresentação, seja para pedir contactos da Nimber, faremos essa ponte. E convido-vos também a acompanhar outros webinars e iniciativas da CCIP. Já para a semana vamos também ter outro webinar sobre a inteligência artificial, por isso é sempre algo que nós estamos aqui a dinamizar.
seja seguindo o nosso website, as nossas redes sociais ou subscrevendo a nossa newsletter, podem nos acompanhar e ver as nossas outras iniciativas. Terminamos assim. Mais uma vez, obrigada, Inês, e obrigada a Obrigada. todos. Obrigada, bom dia. Bom dia.